complementar aqui, com relação ao documento, né? A minha informação é a mesma. Eu sei que está sendo elaborado já há algum tempo, esse é um problema, a falta de publicidade em todos esses processos. Já concomitante à elaboração da primeira versão, já existiu o ato de uma base para a formação dos professores. Agora, pela reforma do ensino médio, nós sabemos que a BNCC vai ter que ser o documento de referência na formação. E, além disso, como você indicou, a última informação, também não confirmada oficialmente, mas saiu, vazou isso de alguma maneira, em que a Guiomar Nando de Mello estaria elaborando essa base de formação de professores. Então é isso mesmo, ela ressurgiu. Sobre a terceirização, eu acho o caso de Goiás realmente ele é muito pertinente. E eu recomendo que vocês busquem informações sobre o caso de Goiás, porque Goiás ele foi um dos primeiros estados no Brasil, se não o primeiro, a abrir um edital para a gestão de escolas públicas por organizações sociais. E pensando no paralelo nos Estados Unidos, sempre começa com, descrito pela Diane Harrit, sempre começa com não lucrativo, e depois vem os lucrativos. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. E lá, esse edital, ele foi questionado legalmente várias vezes, teve todo um processo, o primeiro edital não foi validado, teve um segundo, eu agora não tenho acompanhado ultimamente, mas eu acho que eles já conseguiram emplacar o segundo edital. Mas teve uma matéria produzida por uma revista sobre as OS que se apresentaram na primeira concorrência que foi aberta, no primeiro edital. As especialidades eram organização de zoológico, sem brincadeira, fizeram uma pesquisa levantando a história das OS, eram elementos absurdos, não tinha nenhuma fundamentação para gestão de escolas, se é que a gente queria isso. Mas, e o que aconteceu? Então o governo de Goiás ofereceu um curso para formar as OS para assumirem um trabalho que era do Estado, o que tem aí é completamente insano. E o argumento da separação, porque o argumento todo mobilizado, e eu fui a Goiás discutir isso, fiquei até com medo de não sair vivo de lá, não, mas não, as OS só vão cuidar da gestão da administração da escola. A parte pedagógica continua com os professores, mas a contratação dos professores, por exemplo, seria pelas OS. Então, é uma insanidade. E eu concordo, eu acho muito importante, por isso nossas falas casaram tão bem, entender não só contextualmente a terceirização, todos os elementos que estão num contexto maior, as mudanças na lei trabalhista e por aí vai, mas também entender como as políticas educacionais elas estão se configurando de uma maneira, criando um mecanismo de controle sobre o trabalho docente, a precarização desse trabalho, que ela é muito eficaz. Então nós temos, e eu compartilhei no Professores contra Escola Sem Partido, a mesma impressão. Todas as matérias que falavam sobre a terceirização, o exemplo era o professor. Todas o exemplo era o professor. Então você tem a possibilidade de gestão por OS, terceirização, ENAMEB, uma prova que vai avaliar não os alunos, os professores, com a possibilidade concreta de ela se tornar uma prova de certificação, como a OAB para os advogados. E aí as OS contratando só os professores que são aprovados na ENAMEB. Além disso, nós temos já um projeto de lei de responsabilização educacional, que vai ter uma lei de responsabilização verticalizada, na qual os gestores vão ser responsabilizados quando eles não alcançarem as metas, os padrões que já estão mencionados na reforma do ensino médio. Quem que o gestor vai cobrar? O professor. Então, percebem, tudo isso o professor pode ser terceirizado. Todas essas políticas juntas, elas configuram um mecanismo muito cruel de controle do trabalho docente, precarização desse trabalho e uma desprofissionalização da docência, porque você não precisa ser mais, basta você ser contratado ali, uma formação, um paralelo com os Estados Unidos, tem cursos que formam professores para trabalhar nas charter schools em 8 semanas. Então esses mecanismos eles têm que ser entendidos conjuntamente, eu acho importante essa menção e pensar como eles estão se juntando. E aí é importante, como ele já colocou, a pensar o quanto empresas, esses reformadores empresários de educação, estão pautando a discussão educacional há décadas no Brasil. O movimento Todos pela Educação, que se reconfigura no movimento pela base,
tem pautado, inclusive tem uma política pública chamada Todos pela Educação, que é o nome do movimento das empresas, da Gerdau, Itaú. Então é muito preocupante. Atualmente, quando você vai falar de educação, as pessoas chamadas não são os educadores, os professores e professoras. São... eu concordo com você. Se você tiver uma matéria falando sobre educação, eu sei quem são as pessoas que vão ser chamadas. Viviane Sena, Priscila Cruz, a presidente do Mozar Neves. São os mesmos. Você vê eu salvo as notícias sobre a base, e aí quem vai falar são essas figuras, estão sempre presentes. Sobre a fala da colega da condição das escolas estaduais, eu concordo, e é absolutamente necessário questionar como é que essa formação, com todas essas opções, vai ser feita, especialmente a oferta do itinerário formativo da formação profissional, se você não tem infraestrutura, porteiro, rede para fazer a chamada. Então tudo isso é um problema concreto, grave e que não é respondido. E sobre a participação dos pais, é concordar que acho que a educação tem vida família, mas no contexto que a gente está vivendo não custa dizer que pensar essa educação como diz a nossa Constituição no artigo 205, a educação, direito de todos, dever do Estado e da família. Então, em colaboração com a sociedade. Então, é uma tarefa colaborativa no qual a escola educa, a família educa, a sociedade educa. Por que eu estou fazendo esse parênteses? Porque tem diversos projetos de lei na atualidade que defendem que a escola não deve educar, o professor não é educador e por aí vai. Então, sempre que eu escuto agora falar da família educando, eu falo, é óbvio que tem que defender esse direito, mas sem negar o papel da escola na educação. Bom, eu também queria começar pelo